Vamos falar dos tipos, os tipos de fundos imobiliários, né, que existem. Bom, pessoal, os tipos, separei até aqui para vocês, são 4 tipos que nós vamos falar aqui. Olha, tem o fundo, que eu acho que vou dizer que é o mais comum, mais simples até da gente falar e entender, que é o fundo chamado fundo de tijolo, né? O nome é engraçado, né? Tijolo. Mas é assim, ele é chamado, né, fundo de tijolo, o apelido, né, que ele ganhou, porque são edificações. Então, a partir do momento que no fundo imobiliário tem uma edificação, então nesse momento o fundo é de tijolo. Marcelo, exemplos de fundos que são considerados fundos de tijolo. Vamos lá. Um shopping center, né, é uma edificação. Um prédio com 80 salas comerciais, vamos supor que sejam 8 andares com 10 salas comerciais em cada andar, é uma edificação, então é também um fundo de tijolo. Um galpão logístico, que é uma área até que eu gosto bastante dos fundos imobiliários. Também, o galpão foi construído, né? Teve que colocar tijolo em cima de tijolo, não precisou? Então ele é uma edificação, logo ele é um fundo de tijolo. Ok? Então, quando tem uma edificação, né, no lance lá, então é um fundo de tijolo. Então, acho que ficou claro, né? Vamos partir então para um outro tipo de fundo imobiliário. Vamos para o fundo de papel. O fundo de papel é outro também com apelido, né, pessoal? O pessoal até brinca, né? Papelada e tal. Quando tem muitos fundos assim de papel, o pessoal chama de papelada, né? São os apelidos, né, que vão ganhando aí com o tempo. Esses que, inclusive, tradicionalmente, são os que pagam mais, em média, no seu rendimento mensal. Mas vamos lá, vamos falar deles como é que funciona. Nesse caso, nós somos cotistas de um fundo de papel, somos então, vamos dizer assim, emprestadores de dinheiro. Não quero falar agiota, não. Emprestadores de dinheiro. A gente empresta dinheiro, pessoal, para a incorporadora. E a incorporadora, ela que deveria, em tese, né, nos pagar, porque a gente está emprestando dinheiro para eles construírem lá o resort, o prédio, enfim, assim, né, o galpão logístico, enfim, o condomínio, o shopping, sei lá o que eles estão construindo, mas a gente está emprestando dinheiro aqui. E eles pagam para a gente, quase sempre, né, acaba sendo a IPCA mais juros, né, e assim recebemos. Porém, existe uma espécie de um intermediário nesse negócio, que é a securitizadora. A securitizadora entra no meio do negócio da seguinte maneira: porque se por acaso a incorporadora não puder pagar, a gente tem que ter garantia, né? Então, o que a securitizadora faz? Ela entra no meio desse campo aí de futebol, né, que a gente está de um lado e a incorporadora de outro. Eles entram no meio do campo, né, e fazem o seguinte: olha, nós vamos antecipar os aluguéis, tá, do que você receberia caso a incorporadora não conseguisse pagar, né? Então eles já antecipam para a gente, né, o pagamento daquilo que seria a nossa garantia. Por exemplo, a incorporadora concluiu lá o seu projeto, mas não nos pagou aqui, ficou devendo, ela poderia nos pagar com os aluguéis do imóvel que ela acabou de construir. Então a securitizadora entra no meio e já nos antecipa esse pagamento. Entenderam? É assim que funciona. Então a gente já vai recebendo todo mês também da mesma maneira. A maioria, mesmo como eu disse, fica na faixa do IPCA mais juros, tá? E como disse, em média são aqueles que pagam mais. Ficou claro? Essa é a parte do fundo de papel. Já falamos do fundo de tijolo, fundo de papel. Agora vamos falar de um fundo também que é bem simples de entender, que são os fundos de fundos. O nome é esse mesmo. E já dá até para ter mais ou menos uma ideia, né? Dá para ter uma ideia porque quando eu falo assim, fundo de fundos, é isso mesmo que você está pensando. Ele vai comprando pedaços de outros fundos. 1,5% daquele fundo ali, 0,8% daquele outro fundo ali, 2,4% daquele outro fundo ali, e vai criando um portfólio. Vai criando o seu portfólio, geralmente bem pulverizado, ou seja, com vários fundos imobiliários
ali dentro do seu portfólio, o que, aliás, é até interessante, porque vai que um não vai muito bem, e aí tem 28 ainda, vamos supor, para ir bem, entendeu? Então não é um problema. Então fica bem tranquilo com relação a isso. Então o fundo de fundos funciona dessa maneira. Bem simples, não tem nem muito o que falar. É um fundo que vai comprando pedaços de outros fundos e forma o seu portfólio, ok? E o último fundo que eu quero falar para vocês, da modalidade, é o fundo é conhecido como fundo híbrido, né? E pelo nome também você já tem a dica, né? Do que se trata, né? Então é isso mesmo que você está pensando. Ele é híbrido, ele tem um pouco de um e um pouco de outro. Ele tem um pouco de, por exemplo, fundo de papel, mas também tem alguns imóveis lá. Então ele também é um pouco de tijolo, entendeu? Então ele tem tanto fundo de papel, fundo de tijolo, então ele é considerado um fundo híbrido. Ok, pessoal, vocês entenderam direitinho? É isso. Então esses são os tipos de fundos imobiliários.